Olá pessoal, meu nome é Elisângela e hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Se inscreva no meu canal, NeuroPsyFarm, não saia da casinha, no YouTube, vejo vocês lá. Hoje tratarei do processamento temporal da memória. Lembre-se, esse é o vídeo 2 do aprendizado e memória, ok? Então, o processamento temporal da memória, a memorização é um processo complexo com estágios sucessivos. Inclui a memória sensorial, a memória de curta duração e a memória de longa duração, as quais diferenciam em suas estruturas psicológicas, na quantidade de informações passíveis de fixação e na duração de seus armazenamentos. Então, eu vou apresentar para vocês agora o modelo modal da memorização, tá? Então, aqui são as etapas de memorização. A informação, ela chega, a princípio, para ser processada na área cortical sensorial. Então, o que seriam isso? Tem áreas sensoriais, e da percepção, Essas áreas vão fazer a análise cortical sensorial. Então, tem a área da visão, a área da audição, a área do tato, a área olfativa, Essas áreas, diferentemente, vão fazer essa análise sensorial. Mas para que elas possam fazer essa análise, a pessoa não pode ter nenhum tipo de disfunção ou lesão ou comprometimento do funcionamento dessas áreas. Na sequência, há a memória imediata. A memória imediata, ela é um pouco sensorial e um pouco talâmica. Ela é importante principalmente porque envolve o tálamo. O tálamo é um tradutor, de informações. Então, ele pega as informações sensoriais, ele traduz para áreas mais elevadas do cérebro, áreas associativas. Para que isso ocorra, é preciso haver o sistema atencional, A atenção, ela tem que estar presente, porque senão essa informação não vai passar da área sensorial para a memória. Memória imediata, que seria a memória talâmica. Após o processamento da informação na memória imediata, ela vai para a memória recente, que é a memória primária, e faz parte da memória de trabalho. Veja aqui que o sistema atencional está presente para que possa manter essa informação sendo processada. Em seguida, da memória recente, da memória de trabalho, para que essa informação seja encaminhada para a memória de longo prazo, a memória de longa duração, é preciso haver o ensaio de repetição. Um ensaio que mantenha, um ensaio subfocal, que mantenha essa informação ativa para que possa ser encaminhado para a memória de longo prazo. Esse esquema aqui representa de modo simples, algo complexo, que é a memorização, tá? Ele é um esquema didático, tá certo? Para que a memória de longo prazo, que a informação vá para a memória de longo prazo, é preciso ter, a codificação, que é a aquisição e a consolidação dessa informação, a estocagem dessa informação e, mais à frente, a rememoração e o reconhecimento. Participa desse processo uma área importante da emoção, que é o circuito de Papez.
O circuito de Papez, ele tem um envolvimento com a memória emocional, com informações juntamente com a emoção, tá? Ele só não atua na rememoração e no reconhecimento de lembranças mais consolidadas, tá? Não quer dizer que não tenha a emoção nessas informações, tem, mas a participação dele é importante e é preciso estar presente na codificação e na estocagem. Para vocês obterem informações ou mesmo relembrar sobre a atenção e sobre o processo de memorização, eu trouxe aqui, né, esses lembretes com os vídeos que estão no YouTube, tá? Então eu tenho um vídeo ali, eu deixei para vocês de psicologia, neurociência, funções executivas, atenção, e também deixei para vocês psicologia, neurociência, aprendizado e memorização 1, tá? Então para vocês relembrarem ou de certa forma verem, né, a primeira vez, né, para entender como se dá esse processo aqui de memorização, tá certo? Então vamos tratar agora da memória sensorial ou imediata. O processo de memorização começa com a codificação de dados sensoriais, que a memória sensorial é uma memória que tem por base a sensação, né? Auditiva, visual, tátil, olfativa e gustativa. Ela apresenta a duração média de milissegundos a segundos, mesmo quando a pessoa não está atenta, tá? É uma memória em que envolve o inconsciente. Ela é uma memória inconsciente, porém ela pode ser recuperada pela memória de trabalho, tá? A memória sensorial aditiva é chamada de memória de eco, e a memória sensorial da visão é chamada memória icônica. Então, para vocês lembrarem do processamento de informações, da sensação e da percepção, tá? Eu deixei aqui também um lembrete para vocês, né? O vídeo Psicologia, Neurociência, Sensação e Percepção, onde há o processamento da informação, né? As informações sensitivas, né? Informações da sensação e da percepção. Dá uma olhadinha nesse vídeo também, tá ok? E a memória de trabalho. Ela também é chamada de memória recente, memória operacional e memória de curto prazo. Você vai encontrar como sinônimos. A memória de trabalho representa uma estocagem de informações por um curto período de tempo, de segundos a minutos, para a posterior passagem para a memória de longa duração, ou realizar operações mentais, tá? Com o conteúdo armazenado. A entrada de informações no cérebro é processada dentro da memória de trabalho, antes de ser transformada para os estágios de memória de longa duração, nos quais podem ser tanto a memória declarativa ou explícita, também chamada de memória consciente, quanto a memória não declarativa e implícita, chamada de memória inconsciente. São várias memórias dentro dessas classificações, tá? Vamos ver sobre memória declarativa e não declarativa no próximo vídeo, tá ok? A memória de trabalho é conceituada como uma rede temporária para sustentar os conteúdos correntes em processamento. Também é denominada de memória online, sendo o córtex pré-frontal lateral seu componente-chave. Tá? Sobre córtex pré-frontal, áreas do córtex pré-frontal, deixa esse
lembrete aqui para vocês, tem um vídeo também, Psicologia e Neurociência, Funções Executivas, tá? No YouTube, dá uma olhadinha lá, ok? A funcionalidade da memória de trabalho. Ela vincula-se à capacidade de estocar e manipular as informações, permitindo a realização de tarefas cognitivas, como seleção de informações relevantes, manter e manipular informações, monitoramento da execução de atividades, pensamento, antecipação, memória de futuro, prever ações, planejamento, tomada de decisão e resolução de problemas. Lembre-se que existe ali no YouTube, deixei para vocês, vídeos, né, de psicologia, neurociência, funções executivas, pensamento, planejamento, tomada de decisão e resolução, tá? O conteúdo da memória de trabalho pode ser originado das aferências sensoriais, através da memória sensorial, mas também pode ser por evocação da memória de longa duração. Tanto a codificação inicial como a recuperação de informações explícitas ou implícitas requerem um estoque de informações dentro da memória de trabalho. A memória de trabalho é acessível ao processamento consciente, mas é muito limitada em capacidade. Há duas modalidades de memória, que é a memória recente, a operacional, e a central executiva. A memória recente, operacional, apresenta um período de tempo que pode ser estendido para alguns minutos, quando o indivíduo está concentrado na informação. O processo inicia quando as informações advindas da memória sensorial, né, na memória imediata ali, chegam à memória de trabalho e que já passaram por um processo cognitivo vinculado à repetição e ao ensaio mental e ao sistema atencional. Já a central executiva, ela é uma área de administração, tá? É um sistema de controle da atenção. Ele coordena os sistemas subordinados, que são o quê? Então a gente vai ter que entrar aqui no modelo de Alan Baddeley, né? Sobre a memória de trabalho, né? E os seus componentes. Então, a memória de trabalho, segundo esse modelo, é composto de 3 componentes. A central executiva, né? Que coordena, né? Que administra. Um sistema subordinado para representações espaciais. E o sistema subordinado para representações verbais. Os sistemas subordinados, eles competem entre si por acesso à central executiva, né? E aí a atenção supervisionada, né? Denominada de sistema atencional supervisionado, que coordena os sistemas subordinados. Os dois sistemas, eles exprimem códigos específicos de cada subsistema por meio de repetição e ensaios subvocal. Esses 2 sistemas são os mais importantes para se manter ativa a informação na memória de trabalho, tá? Mantendo ela ativa, ela vai passar para os passos seguintes de memorização. Se não houver o sistema atencional supervisionado e não houver o ensaio verbal, essa informação ela não vai ser memorizada, ela vai ser descartada. Sobre
o sistema atencional supervisionado, deixo aqui para vocês lembretes dos vídeos, tá? Onde eu falo sobre isso. É psicologia, neurociência, funções executivas, tá? E também tem psicologia, neurociência, funções executivas e atenção, né? Até aqui eu coloquei exatamente o slide que trata sobre o sistema supervisor da atenção, tá? Dá uma olhada lá, ok? E a alça fonológica, tá? O que é a alça fonológica? É um subsistema da alça fonológica que tem como objetivo estocar informações linguísticas, tá? Seja elas de aferências auditivas ou visuais. É um sistema que mantém representações linguísticas bioensaio mental articulatório, tá? E desse modo, as informações podem ser mantidas por repetição, tá? Ensaio repetitivo subvocal, permitindo que fiquem na mente da pessoa essas informações, sejam elas pensamento, nomes, números, números de telefone, tá? E a alça fonológica, ela processa as seguintes fases. A entrada dos dados pela área sensorial, né? Ocorre a decodificação dessa informação. Essa informação, ela vem de uma forma, ali ela passa por um processo que modifica essa linguagem, tá? Para decodificação dessa informação. A linguagem aqui, pense como se fosse uma linguagem de informática, tá? A linguagem, ela vem da memória sensorial de uma forma, aí ela passa a ser decodificada com uma outra linguagem neuronal para seguir em frente. Também há o armazenamento acústico curto para sons de entrada e tem o componente de articulação, que tem parte no ensaio subvocal, dos itens a serem lembrados num período curto de tempo. O esquema visoespacial representa tanto a perspectiva visual quanto a localização de objetos, pessoas e lugares a serem lembrados. Tem como objetivo estocar imagens, permitindo o arquivamento de informações, tanto puramente visual como em código visoespaciais. Ademais, as informações escritas e lidas passam por um processo de codificação fonológica antes de serem transmitidas à unidade de estocagem devido ao controle articulatório. De fato, o modelo de Allen-Bedley apresenta dois subsistemas subordinados. As codificações dos dois subsistemas são realizadas em separado ou não interferem no processo do outro na memória de trabalho. Bem como esses dois subsistemas estão localizados em áreas anatômicas diferentes. Então, a alça fonológica situa-se no córtex pré-frontal lateral do hemisfério esquerdo e o esquema visoespacial no córtex pré-frontal lateral do hemisfério direito. Então, o sistema central executivo, o esqueminha dela é esse. Informação audioverbal, a informação visual. E aí, elas passam por um processo de decodificação. Então, pense assim, existe uma linguagem, tá? Uma linguagem da memória sensorial, e essa linguagem ela vai ser decodificada e passar a ser uma outra linguagem tratada na memória de trabalho, tá? Para seguir em frente no processo de memorização. Mas as informações que são escritas e lidas, elas passam, né? Essas informações visuais, né, que são quando você está lendo ou escrevendo, elas também precisam ser codificadas numa linguagem fonológica, tá? Então, ela passa por esse processo, torna-se fonológica e, em seguida, são tratadas na alça fonológica. Mantidas dentro da alça fonológica por controle articulatório, que é o ensaio subvocal. Se não houver esse ensaio, essa memória não é mantida e é perdida, tá? Após isso,
as informações podem ir para o estoque fonológico. E aqui, paralelamente, controlando esse sistema da alça fonológica, está a administração central, né? O armazenamento da informação, ela não ocorre de uma forma unitária, o que acaba levando ao esquecimento a curto prazo, né? Só que esse esquecimento, ele proporciona o quê? Ele proporciona um espaço para uma nova informação ser decodificada na memória de trabalho, né? Então, veja só, se essa informação ela não tiver o sistema atencional e nem o ensaio subvocal, o que vai acontecer é que ela não vai ser memorizada, ela vai ser descartada. E esse processo ele é rápido, porque a memória de trabalho é muito dinâmica, ele precisa ser muito rápido, informações estão chegando o tempo todo. Então, em seguida, já está aberto para o processamento de nova informação, tá? Outro fator interessante é que o desempenho de uma tarefa fonológica de repetição de um som que não tem significado será inferior à tarefa de repetição com uma palavra ou frase que tem um significado para a pessoa. Ela pode estar relacionada com uma memória, pode estar relacionada com uma emoção, tá? Sobre significado e memorização, eu trago para vocês aqui um vídeo que eu deixei de psicologia e neurociência. Sua memória é melhor do que você pensa. O pesquisador, ele desenvolveu exatamente um estudo sobre isso. Sons sem sentido, palavras sem sentido, e tentou memorizá-las, tá? Ebbinghaus, esse é o autor, tá? E o que ele percebeu é o seguinte, que palavras que têm significado ou palavras que estão ligadas entre si são mais fáceis de serem memorizadas do que palavras sem sentido, tá ok? Dá uma olhada nesse vídeo, é interessante a explicação. Então, sobre o spam auditivo. O indivíduo normal, ele consegue memorizar em torno de 7 letras, algarismos ou palavras, tá? Mas o spam auditivo ele é limitado por causa da saturação do circuito fonológico. Então, o que equivale ao número de elementos que podem ser pronunciados em 2 segundos, tá? E a região envolvida, né, responsável por esse processamento é o córtex pré-frontal lateral, tá? Nas áreas 44 e 45, parietal inferior e temporal e superior à área de Wernicke do hemisfério esquerdo. Já o spam visual medeia a retenção e a restituição de informações de dados espaciais, orientação, velocidade do movimento, cores, formas, tamanhos e identificação de faces. Dessa forma, o estímulo visual, os estímulos diferentes podem ser mantidos separados por mecanismo seletivo de características da memória de trabalho, né? Assim, a informação sobre forma pode ser preservada pelo mecanismo seletivo de características que são estritamente sintonizados para os atributos do estímulo e associados a esse processamento. Mais distinto do que outros mecanismos, por exemplo, a orientação. Então, tipo assim, nós temos áreas específicas, tá, para processamento de informações visuais que eu tratei no vídeo Psicologia, Neurociência, Sensação e Percepção, Processamento Visual. Nesse vídeo vocês vão ver que há áreas no cérebro que processam cores, diferentes das áreas que processam formas, que processam distanciamento, profundidade, né, orientação e faces, né, reconhecimento de faces.
são áreas específicas para o processamento de todas essas informações. Dá uma olhada nesse vídeo que vocês vão compreender melhor. As áreas envolvidas no processamento visual, bilateralmente falando, no hemisfério esquerdo e direito, envolve os lóbulos temporais, mediais posteriores, inferiores e ventrais, os lóbulos parietais superiores e posteriores, os sulcos intraparenterais e os lóbulos occipitais. Já no hemisfério direito, especificamente, é o lóbulo pré-frontal e o hipocampo, as células de lugar do hipocampo. A representação da informação. As informações reverberam em circuito, tanto nas áreas corticais, que são áreas sensoriais, e lóbulos pré-frontais esquerdo e direito, como subcorticais, o tálamo, nas quais acontecem as modificações eletrofisiológicas que geram as representações da informação, sustentadas pelos processos atencionais. Quando há uma atividade interferente, como ruído, emoção, entre outros, estes desviam o processo atencional para essa informação, essa nova informação, o que conduz à anulação da retenção da informação imediata, da anterior. Tá? As informações para a memória de longa duração. A memória e trabalho também controla as informações da memória de longa duração. O procedimento ocorre quando a memória e trabalho ela busca informações que estão arquivadas, comparando-as com as novas informações que chegam no sistema. E quando, através do ensaio mental, passa os novos dados, a codificação, para armazenamento na memória de longa duração. Esses processos são realizados em conjunto com os lóbulos pré-frontais esquerdo e direito, temporo parietal occipital e lóbulo temporal medial esquerdo. Seleção das informações. O lóbulo pré-frontal lateral recebe informações que vêm do meio externo do indivíduo, são aferências sensoriais, que por meio dos processos atencionais, da memória e trabalho, geram representações e escolhem as informações que são mais relevantes à tarefa a serem executadas. O processo de seleção envolve as informações de aferências sensoriais e motoras. Por sua vez, as representações das informações relacionam-se aos recursos atencionais e memória de longa duração. Ao selecionar a informação mais relevante, ocorre concomitantemente a inibição de dados não relevantes à tarefa. Processo conhecido como filtração dinâmica, o qual influencia o conteúdo do processamento da informação, acentuando os dados em evidência, como também favorece a atenção de maneira seletiva. A seleção de informações é um processo competitivo que acontece entre os estímulos.
Os mais relevantes disparam o maior número de neurônios e ganham concorrência. Vocês lembram da lei de Weber? Os neurônios que apresentam o maior número de conexões vinculadas ao mesmo tempo, ao mesmo dado e disparam juntos, ganham concorrência. A área ativada nesse processo é o sulco frontal inferior. Após selecionar as informações, o indivíduo deve manter o estímulo ativo na sua mente, representação, imagem mental, buscar informações da memória de longa duração, para realizar comparações com eventos anteriores que possam orientar o indivíduo na execução da tarefa e inibir respostas impulsivas. Ademais, deve gerar um campo interno para processar todas as informações ligadas ao evento dentro da memória de trabalho. Então, aqui mais um lembrete, para vocês sobre imagem mental. Aqui o slide, que explica o que é a imagem mental, está no vídeo Psicologia, Neurociência, Funções Executivas, Pensamento 3, que é o transitório, a transição entre o período sensório-motor e o pré-operatório. Manutenção e manipulação das informações para realizar as funções executivas de planejamento, resolução de problemas e o arquivamento de informações. A memória de trabalho deve manter de modo ativo por ensaio mental articulatório as representações dos estímulos recém-apresentados, bem como atualizar as informações para que ocorra a manipulação das mesmas com os estímulos correntes, representações transitórias e com as informações arquivadas na memória de longa duração, para assim ser executada a ação. Representações transitórias, estímulos recorrentes, são informações. Pensa você olhando para a rua, você está numa calçada olhando para a rua e de repente você nota um carro, Esse estímulo, o carro, ele não vai ter apenas uma forma, ele vai ter várias representações transitórias conforme ele vai se locomovendo, tá? É isso que representa aqui os estímulos recorrentes, tá ok? Processo de aquisição de informações e de conhecimentos. Ocorre devido à capacidade de empregar a atenção para a manutenção de imagens mentais na consciência e a inibição de imagens irrelevantes, efetuado pelo córtex pré-frontal ventrolateral. E o processamento de diversas imagens separadas, que são as representações transitórias que expliquei agora há pouco, tá? Por um período de segundos a minutos pela memória de trabalho, para repetir a organização topográfica da cadeia de imagens separadas em detalhes. Quem é responsável por isso é o córtex pré-frontal dorsolateral. A área ventral do lobo pré-frontal lateral está relacionada com a manutenção das informações. E a área dorsal vincula-se com a manutenção e a manipulação das informações. Além da manutenção e da manipulação, a memória de trabalho também identifica qual evento é mais recente, organizando de acordo com o tempo, processo chamado de tarefa de recência. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok?
Dá uma forcinha ali, vai. Obrigada!